A gente tem falado bastante hoje, né, sobre a notícia de Donald Trump ter confirmado as tarifas recíprocas contra ali todos os países, já para anunciar, né, a partir de 2 de abril, tem gerado bastante aversão ao risco aos mercados globais. Queria entender, Matias, se a gente pode dizer, né, se podemos dizer que esta guerra comercial, ela já impacta a retomada global ou ainda estamos num estágio de mais de precificação ali de risco? Impacto, eu acho que já tem um impacto, né? Na verdade, assim, eu até diria que a guerra comercial em si, ela tem um impacto relativamente limitado, né? Se a gente conseguisse entender qual que é o plano completo da administração Trump, né? Fala assim, beleza, tem uma estratégia que é aumentar as tarifas, vou ter o DOGE para cortar os gastos, vou ter uma continuidade de alguns cortes de impostos, mas vou fazer isso com orçamento, e vamos sair daqui para lá, e essa é a estratégia. Ninguém nunca falou nada disso, né? A gente não sabe qual que é o plano. Tem pílulas esparsas, mais num tom de campanha do que num tom de governo implementando medidas, né? Então você não tem clareza de qual que é o plano para onde nós vamos. E tem um componente absolutamente errático, que é o Trump fica dando tweet para lá e para cá, falando altos absurdos em termos de relações internacionais com países que são parceiros históricos, e propondo tarifa e falando que se retalhar ele vai botar mais. Nesse fim de semana ele falou assim que ele não liga se os preços dos carros subirem. Então, assim, tá longe de estar claro qual que é a estratégia, se é que existe alguma estratégia, né? Então, eu não sei se o personagem dominou a mentalidade do Trump, mas claramente você está com um momento de muita instabilidade, porque ninguém consegue entender qual que é o plano, né? Os próprios republicanos começam a ficar preocupados porque daqui a 2 anos tem eleições e você está tendo, provavelmente pode ter uma corrosão da base eleitoral republicana. Então, investidores não investem porque não sabem qual que vai ser o plano de tarifas, consumidores estão retraídos, os políticos estão preocupados, né? Que a gente ouve falando com o pessoal lá dos Estados Unidos, é que ninguém está aprovando a estratégia do Trump, né? É uma estratégia muito errática, não parece fazer muito sentido. E a repercussão disso é em risco, né? Por outro lado, qual que é a hipótese que todo mundo faz, por que o mercado não está pior, né? A gente imagina que pela característica do Trump, daqui a pouco o tema tarifas vai se esgotar, é meio que uma lógica mediática, né? Cansa, daí você tem que passar para um outro tema. Então, talvez a partir do dia 2 de abril a gente ainda tenha um período de volatilidade com as tarifas sendo anunciadas, os países reagindo, tendo alguma negociação com relação a isso, e depois você encontra um patamar de equilíbrio em termos de tarifa, e a expectativa é que o próximo tema recaia no orçamento, né? Tem uma comissão no Congresso discutindo como reequacionar o orçamento, e aí talvez o orçamento traga boas notícias e você tenha um pouco uma dinâmica invertida do que você está tendo com as tarifas, né? Que está tendo notícias que preocupam em termos de inflação, preocupam em termos de crescimento, você ter uma consolidação fiscal nos Estados Unidos de alguma forma vai produzir exatamente um noticiário que faz o movimento oposto.